Olá pessoal, meu nome é Sérgio e você está na Meeples in Japan. E hoje nós vamos mostrar aqui o Eleven. Eleven é um jogo de 2022 lançado pela Portal Games. É um jogo de gerenciamento, né, de futebol, uma espécie de futebol manager de board game, né, que na verdade é um euro, onde você vai tentar gerenciar seu time, fazendo manutenção de estado, melhorando ele, contratando jogadores, contratando staff. É um jogo de que você vai ter que gerenciar bem os seus recursos, né? E tentar levar seu time até a vitória. E é um jogo que teve várias mini expansões lançadas, né? Temos aqui a expansão do estádio. Nós temos aqui a expansão dos jogadores internacionais. A expansão das Copas Internacionais. Temos aqui os eventos inesperados. E também a campanha solo. É um jogo de 1 a 4 jogadores, né? Que tem um modo solo muito bom, já que praticamente ele não muda nada das regras do jogo com mais jogadores. É um jogo que não tem tanta interação assim, né? Basicamente cada um vai cuidar do seu clube, vai tentar melhorar ele. E não existe assim tanta interação entre jogadores. Todos vão tentar levar o seu time à vitória para ser o campeão em Eleven. Então vamos lá conhecer as regras e o setup primeiro do Eleven. E se você gostou do conteúdo, deixa aí o seu like, curta, compartilhe e se inscreva no canal, porque toda sexta-feira tem um vídeo novo para você aí assistir. Então vamos começar aqui com o setup de Eleven. Vamos começar então com as cartas de jogadores. Existem 3 tipos de cartas de jogadores. Nós temos as cartas de jogadores normais, que são essas aqui. As cartas de jogadores veteranos e o juvenis, né? A garotada que está começando aí no futebol. Para diferenciar as cartas seriam mais pelas cores. Nós temos aqui o roxo, ou melhor, o azul escuro, né? Que são jogadores normais. Esse lilás aqui, esse roxo que são os veteranos. E esse azul claro aqui que seriam os juvenis, né? Basicamente as cartas têm 2 lados. Tem essa carta, que é a carta não treinada, e o verso, que é a carta treinada. Todos os 3 tipos de cartas têm o lado treinado no verso. Por exemplo, os juvenis, né? Eles não têm nome, nem número, nem o rosto ainda, né? Mas ao virar, aparecem todas as informações, né, do jogador, nome, número da posição e mais outros dados. O que você tem que fazer primeiro? As cartas de veterano, por enquanto você deixa de lado. As cartas de jogadores normais, né, regulares, você vai embaralhar bem o deck, né? E você vai formar então um deck com todos eles. Eu vou usar essa pecinha aqui para facilitar um pouquinho. Você vai formar o deck aqui e você vai abrir as 5 primeiras cartas do deck. As cartas são as cartas iniciais que estarão à disposição dos jogadores. As cartas dos jogadores, dos jovens jogadores, né? Você vai embaralhar bem e vai deixar elas formando um deck aqui embaixo, né? Sempre com o lado não treinado para cima. Além disso, você vai precisar de deixar um espaço para o descarte nessas 2 fileiras. Agora vamos pegar essas cartas roxas aqui, que tem o fundo roxo, né? Que são as cartas de staff. Existem vários profissionais, né? De médico até cozinheiro, que vão nos ajudar durante a nossa partida, né? Essas cartas, você também vai embaralhar bem elas, né? E assim como os jogadores, você vai formar um deck e depois você vai abrir 5 cartas para formar aí as nossas cartas iniciais, né? Que estão à nossa disposição no início da partida. Dentro dessas cartas existem 4 cartas diferentes, que são as cartas de primeiro treinador. Elas possuem 2 lados. Um lado que na verdade só muda o gênero, né? Nós temos aqui um treinador, do outro lado nós temos uma treinadora. Essa carta você vai distribuir uma para cada jogador, aleatoriamente, né? E o jogador vai escolher qual lado ele quer usar e vai ser o nosso
primeiro treinador. Agora vamos pegar as cartas de patrocinadores, né? São as empresas, né? Cada carta é uma empresa. Nós vamos tentar fazer contratos com ela para patrocinar nossa camisa, nosso estádio ou até fazer patrocínios pontuais. Elas têm dois lados, né? Aqui mostrando quais tipos de patrocínio ela pode te dar. E você vai fazer a mesma coisa, vai embaralhar bem os decks. Vai formar aqui um deck, né? E assim você vai ter as 5 cartas iniciais que estarão à nossa disposição no início da partida. Você vai pegar essas cartas roxas, né? Tem esse fundo aqui. Que são as cartas de board meeting. Na verdade são cartas de eventos que vão acontecer no início da rodada, né? Você vai embaralhar bem os decks e vai colocar no centro da mesa. Assim como essas cartas verdes, que são cartas de objetivo. São objetivos secretos, né? Cada equipe vai ter um objetivo desse e vai tentar realizar eles secretamente. Vai também embaralhar bem e vai colocar também no centro da mesa. Então você vai pegar essas cartas menores aqui, com fundo verde, que são as cartas de tática, né? Nós temos aqui os esquemas táticos 4-4-2, 3-4-3, 3-5-2, que vai ser utilizado pela nossa equipe. Você vai embaralhar bem o deck e também vai colocar ela no centro da mesa. E agora vamos pegar as cartas de adversários. Essas cartas são divididas em 4 níveis diferentes. Nós temos os times da terceira divisão. Nós temos os times que estão entre a divisão 3 e a segunda, né? Os times que estão entre a segunda e a primeira divisão. E os times da primeira divisão. Cada grupo possui 4 cartas da mesma equipe. Pode ver que são a mesma equipe, né? Tem 4 cartas de cada. Você vai separar elas por divisão e vai deixar assim formado 4 decks. Atrás de cada carta, aqui na frente você possui uma informação do seu scout, né? Ele vai explicar mais ou menos o que você tem que se preparar aqui para enfrentar essa equipe. E atrás existe o esquema tático que vai ser utilizado durante a partida, né? Durante o jogo realmente jogado, né? E cada equipe tem 4 tipos de cartas, né? Onde muda um pouco aí a sua formação, né? O esquema basicamente é 4-4-2, mas a posição dos jogadores pode mudar um pouquinho. Então essas são as cartas dos nossos adversários. E finalmente nós temos aqui todos os recursos, né? Existem vários tipos de recursos durante o jogo, né? Vários tokens, marcadores, e eu coloco geralmente nessas caixinhas para guardar. E durante o jogo até eu deixo assim mesmo também, dependendo do espaço que eu tenho na mesa, né? Aí você coloca do jeito que você puder na mesa, do jeito que for melhor para você. Lembrando também que essa é uma versão do Kickstarter, então pode ser que alguns componentes sejam diferentes, né, da versão que está nas lojas. Eu não sei qual a diferença realmente, agora não lembro, mas pode ser que alguns componentes sejam diferentes, mas no fim eles funcionam da mesma maneira. Então esses recursos também você vai ter que deixar no centro da mesa, né, ao alcance de todos os jogadores. Então agora vamos para o setup de jogadores. Primeiro, os jogadores vão receber três tabuleiros, né? O primeiro tabuleiro é o tabuleiro do estádio. Esse tabuleiro aqui nós vamos poder colocar nossos patrocinadores, alguns tokens, né? Aumentar nossas receitas. Você vai receber, o jogador vai receber, são 6 desses cubinhos, né? São 5 amarelos e um preto. E você vai pegar, no caso aqui, o amarelo do jogador amarelo, né? Dependendo da cor do jogador, muda a cor do cubinho. Mas o jogador amarelo então recebe esse cubinho e coloca aqui, perto aqui do seu escritório. Agora vamos para o setup do tabuleiro do clube. Primeira coisa, você vai pegar os marcadores. Você vai receber o marcador de cada cor. Essa aqui são os marcadores do Kickstarter, acho que na versão normal são um pouco diferentes. E você vai colocar aqui, cada um na sua linha, né? Na posição número 2. Feito isso, você vai pegar
a carta do seu treinador inicial, que você escolheu no início do setup, e vai colocar aqui embaixo. É o local onde você vai colocar aqui os seus staffs. E agora, nós vamos pegar as cartas de diretores, são essas com esse fundo azul, azul claro aqui. São os diretores, né? São as pessoas que vão definir aí o futuro do nosso clube. São cartas importantes que você tem que escolher bem, porque as ações deles podem interferir bastante no destino aí do nosso clube. Você vai fazer o seguinte, você vai dar 4 cartas para cada jogador, e nós vamos fazer uma espécie de... é um draft, né? Assim como no Seven Wonders, no Sushi Go. O que você vai fazer é, você vai escolher uma dessas cartas, vai pegar para você, e as outras 3 você vai passar para o jogador à sua esquerda. E todos os jogadores vão fazer a mesma coisa. Você então vai receber as 3 cartas do outro jogador à sua direita, vai escolher mais uma e vai passar as 2 para o jogador à sua esquerda. E novamente você vai receber mais 2 cartas, e você então vai escolher a sua terceira e última carta. A quarta carta é descartada, e você então vai ter aqui os seus 3 diretores, que você vai colocar aqui no seu tabuleiro. Cada diretor tem basicamente aqui o nome dele, um pouquinho falando sobre ele, aqui os dados que eu vou explicar depois nas regras, né? Uma ação, pode ser um bônus, cada diretor tem uma ação diferente, ou pode ser um bônus que ele vai te dar, alguma coisa diferente. Além disso, cada diretor ele vai te dar aqui uma ação, um bônus a mais, né? No caso aqui, o Kaoud, ele vai te dar mais um aqui nessa linha, vai avançar um pouco mais o seu fitness. Já esse outro diretor vai te dar avançar aqui no vermelho, e o terceiro também vai avançar aqui. Então cada diretor ele tem um bônus diferente que faz você avançar um pouco nessa trilha, que eu vou explicar mais pra frente o que é. Além disso, o jogador inicial que foi escolhido recebe esse marcador, que você vai colocar aqui na segunda-feira. Então, essa por enquanto, e você vai deixar aqui mais 3 marcadores separados para deixar aqui. E mais pra frente eu vou explicar para que vai servir esses marcadores. E finalmente vamos para o último tabuleiro, que é o tabuleiro da partida realmente, né? O match board. No jogo ele vem com 4 tipos de cores, né? Tem o branco aqui, o laranja e o roxo. No caso aqui escolhi o amarelo, por exemplo, né? Você vai receber aqui 13 esses marcadores, que são as camisetas, né? São jogadores. Existem 10 numerados de 2 ao 11 e mais 3 reservas. O goleiro você não tem aqui, é a parte que eu vou explicar depois nas regras. Então você tem 3 aqui que você deixa na reserva, e os outros 2 você vai dispor aqui. Cada jogador vai receber, vai escolher aí, na verdade, uma carta de tática, né? Você escolhe uma, por exemplo, e depois você mistura elas de novamente, né? Então, por exemplo, escolhemos aqui uma 4-4-2. Existem algumas cartas, por exemplo essa aqui, que te dão outras opções, né? Algumas só tem uma tática e tem alguma coisa aqui a mais, né? E existem cartas que tem 2 tipos de formação. Então, vamos, por exemplo, escolher essa aqui. E essa vai ser a formação do seu time. Então, por exemplo, esse é um 4-4-2, por exemplo, né? Além disso, os jogadores vão receber 2 cartas de objetivo secreto, né? Você recebe 2. Esses objetivos, eles vão te dar pontos de vitória no final da partida, né? E você vai receber 2 pontos se você conseguir selecionar
conseguir esse objetivo. E existe um objetivo perfeito, que seria um objetivo um pouco melhor que esse aqui, que aí você ganharia 4 pontos de vitória. Então você escolhe um dos dois e deixa secretamente virado aqui perto do seu tabuleiro. Além disso, cada jogador recebe uma carta de jogador veterano. Você escolhe uma e já pode colocar ele na posição. No caso aqui, ele é um defensor, ele joga na defesa, ele usou o número 5. Então, por exemplo, eu teria que colocar ele aqui e colocar o número 5 aqui, por exemplo. Lembrando que existem dois tipos de jogadores. Jogadores que têm esse símbolo aqui são jogadores que defendem, né? E os jogadores que têm o símbolo com a bola são jogadores que são os que marcam os gols, né? Então, nesse caso aqui, o número 5, ele é um defensor. Então você vira a camisa pro lado do defensor e ele joga aqui nessa área do campo, na defesa. Então você põe a carta aqui, vira o número 5 pro lado. Você pode colocar em qualquer posição da defesa, né? Mas tem que virar esse aqui, foi o número 5. Além disso, você também recebe uma carta de jovem, né? Um juvenil. E por enquanto a gente não tem aí o nome nem o número dele, mas a gente sabe que ele joga no ataque. Então, por exemplo, você poderia colocar ele aqui. Como ele não tem ainda, né, no caso aqui, a única coisa que a gente sabe é que ele mais defende do que marca gols, né? Mas ele não tem o número de camisa ainda, então você pode pegar uma das camisas que estão no banco e colocar ele aqui, trocando aqui, por exemplo, pelo número 7 e virando sempre para o lado, né, que está marcado aqui. Na carta está esse símbolo, então você tem que virar a camisa para esse lado. Feito isso, agora nós vamos ter que dividir os marcadores na mesma quantidade. Vamos ter 5 marcadores de bola e 5 marcadores de escudinho. No caso aqui, nós já sabemos que o número 5 e o juvenil ali, eles têm o marcador de escudinho. Então esses dois tem que ser, né, com o marcador de escudinho. Já agora, vamos pegar então faltaria mais 3. Nós vamos pegar os 3 menores números, né, que seriam o 2, o 3, vamos virar para o lado do escudo, e o 4, que já está virado. Sendo assim, nós temos já 1, 2, 3, 4, 5 jogadores com o escudinho. E vamos virar os outros jogadores com o lado da bola. No caso aqui, só o 9 falta, né? Assim nós vamos ter 5 marcadores de cada tipo aqui no início da partida. Isso é só no início da partida, tá? Depois, durante o decorrer do jogo, dependendo dos jogadores que você for contratando, isso aqui pode mudar. Mas apenas no início da partida você tem que dividir assim 5 jogadores com escudinho, né? E 5 com o marcador de bola. Em geral, os números menores com escudinho e os números maiores com a bola, mas vai depender aqui dos jogadores iniciais que você vai ter no seu tabuleiro. Você vai também pegar o tabuleiro da liga, né? E vai pegar todos os tokens com os escudinhos dos times escolhidos que vão participar do campeonato. O seu, dos outros jogadores e dos adversários que foram escolhidos ali nas cartas. Vai pegar todos eles e colocar aqui perto do tabuleiro. Além dos 3 dados coloridos, né? Nós temos um dado vermelho, um verde e um azul, que você vai deixar perto do tabuleiro também. E então assim vai ficar a área de trabalho de jogadores, né? Com os 3 tabuleiros juntos. É uma área bem grande, né? E ainda falta fazer aqui a última marcação, que são esses 3 marcadores que ficaram faltando. A primeira coisa que a gente tem que fazer é esse marcador aqui de jogador. No início do jogo, nós começamos já com um veterano e um juvenil, né? Então nós vamos colocar esse marcador aqui no número 2. Já o nosso estádio, ele já começa com 2 stands e 2 outboards. Então são 4 melhorias já no estádio, ele começa, né? Então ele já começa aqui
no número 4. Colocamos o marcador aqui no número 4. E finalmente o staff. No início do jogo a gente só tem um treinador. Então a gente coloca aqui o staff no número 1. Então assim começa. Essa linha aqui é uma linha que nós vamos ter que pagar, né, para manter nossos jogadores, o estádio e também nosso staff. Aí só vou explicar direitinho nas regras, né? Então isso aqui é só um exemplo, né, do que você vai precisar de espaço na mesa, né? Isso que eu montou aí tudo aqui junto, mas realmente ocupa bastante espaço. Mas vamos agora para o mais importante, que são as regras do jogo. Eleven é jogado em 6 semanas, e cada semana em Eleven consiste de 5 dias. Nós temos a segunda, a terça, a quarta, a quinta e fim de semana, né? Que seria englobaria aí sexta, sábado e domingo. E a primeira parte é segunda-feira, então os jogadores, começando com o jogador inicial. Nessa parte, na segunda-feira, todos os jogadores, na verdade, podem fazer ao mesmo tempo. Que a segunda-feira ela é dividida em duas fases. A primeira fase é a fase de produção. Os jogadores vão ganhar recursos de acordo com o seu nível aqui nessas linhas. Nós temos 4 linhas aqui, né? E cada linha representa um recurso. Essa linha aqui, que tem esse marcador amarelo, seria o dinheiro, né? O dinheiro é usado para contratar jogadores, para pagar a infraestrutura do clube e outras coisas. No caso aqui, os jogadores então começam com 2 recursos de dinheiro. Então ele pegaria aqui do estoque geral 2 recursos e colocaria no seu estoque particular. O lado vermelho aqui seria os nossos fãs. Esse token é utilizado para... Você pode usar para rerolar alguns dados, né, em algumas situações que eu vou explicar mais para frente. E também para, na hora do jogo, nós podemos colocar esses marcadores aqui, nesses stands, que vão render dinheiro, né, para o nosso clube. No início do jogo, aqui nesse caso, né, nós vamos começar aqui com 3 recursos de fã. E nós vamos colocar também no nosso estoque geral. Finalmente o verde aqui. Nós vamos ganhar 2 verdes, né? Esses verdes servem basicamente para você fazer uma ação extra. Você gasta 2 desses recursos e consegue fazer uma ação extra na segunda, ou na terça, na quarta ou na quinta-feira. Vou explicar mais pra frente. Finalmente o fitness, que são esses azuis. No início do jogo aqui, o nosso clube vai começar aqui, nesse exemplo, né, com 4 recursos azuis. O fitness ele serve para cada jogador que possui uma carta, né, que for jogar na partida, nós temos que gastar um recurso desse. Além disso, eles também são usados para outras ações. Então, no começo do jogo, os jogadores recebem os recursos de acordo aqui com o seu nível, né, em cada linha de recurso. Então, a segunda fase da segunda-feira seria comprar uma carta de board meet. O jogador vai comprar uma carta do deck e vai revelar. E aí, a carta é dividida assim. Essa parte de cima é o evento que está acontecendo. E aqui são as decisões que os diretores vão tomar. Eles podem tomar uma direção. Tem a decisão amarela, a azul e a vermelha. Nós vamos rolar dados para ver qual decisão ele vai tomar. Então, por exemplo, nesse caso seria a seleção nacional, né? Está dizendo aqui que um dos jogadores ele foi selecionado e ele gostaria muito de ir jogar na seleção. E aí o que nós deveríamos fazer, né? Então, por exemplo, os jogadores, no caso o jogador amarelo, ele vai pegar o seu dado, né? Isso aqui é uma coisa que veio do Kickstarter também, tá? E ele vai rolar o dado. Nesse caso saiu o número 1. Então, o jogador vai ter que ver o que os diretores dele decidiram. No caso aqui, os 3 diretores, eles têm aqui, essa linha aqui tem os dados, né? E aqui no caso, esse diretor aqui, por exemplo, como saiu o número 1, esse diretor aqui, o Ricardo Álvares, ele escolheu a decisão amarela. Essa outra diretora também
escolheu a decisão amarela. O último diretor, o terceiro diretor, também escolheu a decisão amarela. No caso aqui, foi uma decisão unânime. Os diretores escolheram a decisão amarela, que aqui no caso foi que eles liberaram o jogador, mas apenas para uma partida. Nesse caso aqui, você vai ter então resolver aqui. Cada decisão que for tomada, escolhida, existe assim pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim. Então essa aqui no caso é o board meeting, né? É a segunda fase da segunda-feira. E agora nós vamos começar a terça-feira. Lembrando que sempre que você não gostar da decisão dos seus diretores, você pode rerolar o dado gastando um token aqui de fãs. Você pode rerolar várias vezes o dado, contanto que você tenha tokens de fãs suficiente para rerolar os dados. E quando todos os jogadores tiverem resolvido a sua segunda-feira, o jogador inicial então muda o marcador aqui para a terça-feira. A terça, a quarta e a quinta, na verdade, vão ser a mesma coisa. Os jogadores vão realizar uma ação cada um, e diferente da segunda-feira, quando todos fazem ao mesmo tempo, a partir da terça-feira, o jogador inicial começa fazendo uma ação. O jogador à sua esquerda então faz uma ação também, e assim por diante, até que todos tenham feito uma ação. E aí passamos para a quarta-feira, que novamente o jogador faz uma ação, o jogador inicial, né? E os outros jogadores também vão fazendo uma ação, cada um no seu turno, e repetindo isso na quinta-feira. Então, na terça, na quarta e na quinta, os jogadores fazem uma ação e podem escolher entre 6 tipos de ação. A primeira ação é comprar um jogador ou um juvenil. No caso do jogador escolher contratar um jogador, sempre existem 5 cartas de jogadores abertas, né? Mas apenas as 3 cartas à direita estão liberadas para compra. Essas 2 cartas mais à esquerda só são compradas dependendo do efeito de alguma carta ou de alguma coisa do jogo. Nesse caso, o jogador então escolhe qualquer uma dessas 3 cartas de jogadores e contrata ele pagando o seu custo. Já se o jogador escolher contratar um juvenil, ele pega o deck de cartas de jogadores juvenis e pega a carta de cima do deck. Os jogadores nunca podem olhar o lado treinado do jogador antes de contratar ele. No caso aqui das cartas, vamos explicar um pouquinho como que funcionam as cartas. Aqui é o custo que você vai ter que pagar, né, para contratar o jogador. Nesse caso aqui, você paga 3 de dinheiro. Ou seja, você vai pagar 3 desses tokens, né, que representam o dinheiro, para o banco. Aqui seria a função dele. Nesse caso aqui é um jogador mais defensivo, né? É um jogador de marcação, que vai tentar bloquear os jogadores adversários de tentar fazer o gol. Aqui é a posição dele. Ele é um jogador que joga mais nessa área do campo, que seria a área de defesa. Aqui nós temos a força dele. É uma coisa muito importante do jogador. Ele tem uma força 3. Esse aqui seria o número da camisa dele. O nome. E alguns jogadores possuem efeitos. Nesse caso aqui, é um efeito depois do jogo. Alguns jogadores possuem efeitos antes do jogo e outros possuem também efeitos que podem ser usados pagando recurso. Por exemplo, isso aqui, esse jogador aqui não precisa pagar nada, mas esse aqui precisa de um recurso de fitness para poder então realizar esse bônus aqui, né? Que esse aqui no caso é antes do jogo, esse aqui é depois do jogo. Então cada jogador possui aqui um texto diferente. O lado treinado dele aqui, né, basicamente é igual. O que muda aqui, ele tem essa estrelinha. Alguns jogadores aumentam, que é a sua força, né? Os veteranos geralmente diminuem a força. Os jogadores normais geralmente ou mantêm ou aumentam às vezes a sua força. Já os jovens jogadores, né, eles no começo eles não têm nenhuma informação. Após serem treinados, aí sim os jogadores possuem aqui basicamente a mesma coisa dos jogadores normais, só que eles possuem alguns bônus. Alguns jogadores possuem um bônus, outros possuem 2. Geralmente, nesse caso aqui, esse jogador tem 2 bônus. Ele ganha 1 ponto de vitória, né? Você vai colocar aqui
um token. Onde ele vai ganhar um ponto de vitória, né? Quando ele jogar uma partida, quando ele fizer a sua estreia. E ele ganha mais um ponto desse se ele fizer um gol, né? Então, mas quando é que os jogadores vão ser treinados? Isso aí são efeitos de cartas de alguns treinadores, né? No caso desse treinador aqui, por exemplo, ó, uma ação dele é treinar um dos seus jogadores. Essa ação, então, se treinar, seria virar essa carta de um jogador pro lado treinado. E, então, ao contratar um jogador escolhido, né, você pode contratar um jogador, você coloca ele ainda no lado não treinado, e você, no caso aqui, ele é o número 2, você vai ver aqui o seu número 2 aqui, e se ele tivesse virado assim, por exemplo, você vai ter que virar ele do lado correto, né? No caso aqui, com esse símbolo do escudo, o número 2 agora passa a ser o Lopes. Você pode ter vários jogadores com o mesmo número, mas durante a partida você não pode colocar os dois jogadores juntos. Apenas um jogador com o mesmo número pode jogar essa partida. Mas no elenco você pode ter vários jogadores com o mesmo número. E lembrando que toda vez que um jogador for contratado, os jogadores então todos são movimentados para a direita, né, ocupando os espaços vazios, e uma nova carta é aberta. A segunda ação seria vender um jogador. Então, por exemplo, se você quisesse vender esse jogador, você vai ganhar 2 de dinheiro, mais o referente à força dele. No caso aqui, esse jogador é 3 de força, então você venderia ele por 5 de dinheiro. Mas pode acontecer em alguns casos de o jogador ter menos força do que realmente ele tem aqui. Existem alguns efeitos de jogo em que o jogador ele pode ganhar força ou perder força. No caso que esse toque aqui, ele representa mais força. Existem dois lados. O lado azul, ele dá uma força temporária, né? No caso, ele passaria a ter 4 de força temporariamente. Mas desse lado aqui, ele aumenta para sempre a força dele. Então ele passaria a ter 4 de força. Já esse token, ele diminui a força dele. Aqui seria permanente, desse lado temporariamente. Então você tem que ver que o jogador não tem nenhum token, nenhum desses dois tokens, né, que pode diminuir ou aumentar a sua força para poder então definir a sua venda. Além disso, os jogadores que tiverem suspensos ou machucados, né, tiverem esses tokens aqui de machucado ou esse token de suspenso, eles só podem ser vendidos pela metade do preço arredondado para baixo. Então não compensa às vezes vender um jogador que está suspenso ou contundido, né? Já os jovens jogadores, que também podem ser vendidos, né, eles vão funcionar da mesma maneira. Você vai ganhar 2 mais a força dele, no caso aqui 2 mais 2 mais algum modificador, algum token que modifique aqui a sua força. Além disso, se o jogador, além do dinheiro, né, se o jogador possuir tokens aqui, né, no caso aqui, esse jogador já estreou, ganhou um ponto de vitória. Se ele marcou um gol, também ele tem mais um pouco de vitória. Ao ser vendido, esses pontos de vitória ficam com você, que vão valer 2 pontos para você no fim do jogo. Então assim funciona a venda de um jogador. E após efetuada a venda, essas cartas então são descartadas. A terceira ação seria contratar o staff. Assim como jogadores, sempre existirão 5 cartas abertas, né, na linha do staff. Mas apenas as 3 cartas à esquerda podem ser compradas, à direita, né, aqui, podem ser compradas. As 2 cartas à esquerda só podem ser compradas dependendo do efeito de algumas cartas. No caso aqui, o jogador então escolhe uma das 3 cartas e contrata o seu staff. Então, assim como os jogadores, né, as cartas então restantes são movidas para a direita e uma nova carta aqui é aberta. Então vamos ver como que funciona aqui a carta de staff. Aqui o nome e a função da personagem. Aqui o custo dela, né? No caso nós temos que pagar 2 de dinheiro para o banco. E algumas cartas possuem algum bônus que você ganha automaticamente. E outras possuem ações. Mas para fazer essa ação você tem que pagar um custo
No caso aqui, teria que pagar um token de fitness. Além disso, no fim do jogo, essas cartas te dão pontos de vitória de acordo com o set. Existe uma corzinha aqui do lado do nome, por exemplo. No caso aqui dessa carta é amarela, né? Se você fizer um set com cartas amarelas, você ganharia aqui, por exemplo, uma carta não dá nenhum ponto, mas duas cartas ganhariam 2 pontos, 4 ou 6 pontos, por exemplo. Vamos pegar aqui essas cartas verdes. No caso aqui, nós temos 3 cartas. Se nós tivéssemos no nosso staff esses 3 personagens, né? Nós teríamos aqui 3 cartas de cor verde. Nesse caso, então, no final da partida, nós marcaríamos 5 pontos de vitória. Então, além do bônus e de algumas ações que elas te dão, esses staffs também fazem um set collection que você vai marcar pontos no fim do jogo. Então vamos para a ação de fazer um contrato aqui com o patrocinador. No caso aqui, assim como nas outras ações, né, nós só podemos comprar as 3 cartas aqui à direita. Então o jogador escolhe qualquer uma das 3 cartas e escolhe qual vai ser o seu patrocinador. E, novamente as cartas são movidas, né? Uma nova carta aberta, sempre havendo 5 cartas abertas. As cartas do patrocinador, né? Aqui é o lado de trás dela e o lado aberto da carta. No caso aqui, existem três tipos de patrocínio que você pode escolher. Aqui é o nome, o logo do patrocinador, uma descrição dele e um bônus que ele pode te dar, dependendo do tipo de patrocínio que você quer. Se você escolher esse patrocínio aqui, é um patrocínio apenas temporário, né? No caso, você ganharia aqui 5 de dinheiro, você ganharia 5 tokens aqui de dinheiro, né, do banco, e essa carta então é descartada. Já se você escolher esse patrocínio do meio aqui, você ganharia 7 de dinheiro, né, nesse caso, e essa carta aqui, então, ela iria aqui para baixo do seu tabuleiro, né, embaixo de um dos seus sideboards. Você já começa com 2 sideboards abertos e tem um terceiro que você pode abrir, né, fazendo uma ação de melhoria do estádio, que eu vou explicar mais pra frente. Nesse caso aqui, você coloca aqui então a carta, recebe o prêmio, né, e coloca a carta aqui embaixo, e aí você depois vai poder ter mais um espaço aberto e no futuro, quem sabe, mais um terceiro espaço aberto. Já se você escolher o patrocínio maior, né, você ganha aqui mais um, mas aqui no caso não é mais um de dinheiro, você ganha mais um aqui no seu board. Importante lembrar que esse símbolo aqui indica que você está ganhando um token, né? Já esse símbolo aqui dentro de um círculo indica que você avança o seu nível aqui no seu tabuleiro. Em qualquer um dos 4 recursos, sempre que ele estiver dentro de um círculo com a cor, né, do recurso, indica que você tem que mexer aqui. Já aqui nesses símbolos assim, você está ganhando um recurso em token. Então nesse caso, se você escolheu o patrocínio Master, né, que seria o patrocínio da camisa, você avança ali no seu tabuleiro e ainda ganha mais esse bônus aqui. Nesse caso aqui, então você vai virar a camisa e colocar aqui do lado do seu estádio. Existe também uma coisa aqui. No caso de você escolher esse recurso aqui, o do meio, você tem uma opção de escolher o bônus. Você pode escolher tanto ganhar aqui os 7 de dinheiro ou ganhar o bônus. Você escolhe um dos dois. Apenas você ganha os 2 recursos, né, o bônus e mais o prêmio, se você escolher o patrocínio da camisa. A opção seria você melhorar a sua infraestrutura do seu estádio ou do seu escritório. No caso do estádio, existem várias opções. Você pode, no começo do jogo, você já começa com 2 sideboards, que são os locais que você vai colocar, né, as cartas
dos seus patrocinadores se você escolher essa opção aqui. Então você coloca então a carta depois aqui embaixo do seu tabuleiro. A gente já começa com 2 adboards, mas você pode construir o terceiro. Se você escolher essa opção, você paga 3 de dinheiro e coloca um novo adboard aqui. No final do jogo, ele vai valer um ponto de vitória para você. Você também tem a opção de colocar os stands. Então você já tem 2 stands no começo, né, abertos. E você pode colocar mais o terceiro e o quarto stand. Eles também custam 3 de dinheiro. E você coloca eles, então, por exemplo aqui, o terceiro stand e o quarto stand aqui. Também vai pagar 3 de dinheiro. E a vantagem do stand qual é? O stand, antes da partida, né, da partida realmente jogada aqui, do jogo, né, você vai poder colocar os seus tokens aqui de fãs nos stands, né, para cada stand aberto. E eles vão te render dinheiro. Além disso, nós temos outros tokens, né, que você pode colocar, que te dão, alguns dão bônus em dinheiro, ação de produção, e todos sempre dão, geralmente, pontos de vitória no fim do jogo. Esses tokens aqui você coloca nesses espaços que tem aqui no seu tabuleiro. Vou mostrar mais pertinho. Aqui no tabuleiro existem 4 espaços que você pode, né, colocar esses tokens. Além disso, também você pode escolher melhorar o seu escritório. Você aqui gasta 3 dinheiro e aí você pode colocar o seu marcador aqui sobre ele, né? No final da partida você vai ganhar 2 pontos de vitória. E você pode sempre melhorar ele depois, pagando mais 5 você aumentaria para 5 pontos de vitória, pagando mais 5, 9 pontos de vitória. E o máximo aqui, pagando 7 de dinheiro, você no final do jogo ganharia 15 pontos de vitória. Então essa também é uma opção que você tem de fazer uma ação, ou melhorando seu estádio aqui, ou melhorando seu escritório, e todos eles vão te dar pontos de vitória no fim da partida. E vamos para a última ação, que é a ação de cartas. Alguns staffs, alguns diretores, eles têm ações nas cartas. Por exemplo, esse diretor aqui tem uma ação, assim como também aqui um treinador, ele também tem uma ação, e até a treinadora também aqui tem uma ação. E essas cartas, você pode fazer uma ação, realizando essa ação aqui, e aí você simplesmente vira a carta 90 graus, dizendo que você já utilizou essa carta, a ação dessa carta. Então, os jogadores podem fazer uma ação básica por dia, né? E mais uma ação paga, pagando 2 tokens de operação, esses tokens verdes aqui. O jogador paga 2 tokens verdes para o banco e pode fazer uma ação paga. Mas essa ação paga se resume apenas às ações de cartas. Você pode fazer, por exemplo, mais uma ação de carta, né, pagando esses 2 tokens, e termina assim o seu turno. Então, ele não pode fazer mais uma ação, mais que uma ação básica por dia, né? Então, terça, quarta, quinta, funciona da mesma maneira. Os jogadores fazem uma ação básica, né? Eles fazem mais uma ação paga, que na verdade é uma ação de carta, né? Pagando 2 tokens de operação para o banco. E aí, nós vamos então para o fim de semana, onde realmente vai acontecer a grande partida. Finalmente, vamos para o grande dia, né? Vamos para o fim de semana, né, onde teremos o grande jogo. A primeira coisa que vamos fazer, né, é pegar aqui a carta, a primeira carta aqui de cima, as cartas dos adversários que nós vamos enfrentar. Aqui, basicamente nós temos aqui um resumo aqui do nosso scout. Ele vai falar mais ou menos o que nós vamos ter que enfrentar, como funciona, como que joga esse time aqui no caso do Brighton Futebol Clube. Eles jogam aqui nesse esquema do 4-3-3, né? Então, nós vamos ver aqui as cartas de esquema tático que nós temos e vamos escolher um, né? No caso aqui nós temos essa carta aqui, e nós temos o 4-4-2 ou 4-2-4. Aí o treinador escolhe
Vamos jogar aqui no 4-4-2, por exemplo. Agora nós vamos pegar os marcadores de torcedor, né, de fãs que nós tivemos, e vamos colocar um em cada stand que já estiver aberto no nosso estádio. É importante colocar esses marcadores porque eles vão render dinheiro no fim da partida. Feito isso, agora nós vamos escolher quais jogadores nós vamos poder utilizar para essa partida. Para cada jogador que nós formos utilizar para essa partida, no caso aqui nós temos 3 cartas de jogadores, nós temos que gastar um token aqui de fitness em cada carta. Então nós temos que colocar um token em cada uma das cartas. E algumas cartas têm efeitos que são antes do jogo. No caso aqui nós não temos nenhum, apenas efeitos após o jogo. Alguns efeitos é necessário que você gaste recursos, e você tem que usar recursos não os que estão na carta, mas novos recursos que vocês tenham no seu estoque particular. Se você não tiver esses recursos, você não consegue pagar esses efeitos, então eles não acontecem. Nesse caso aqui, apenas esses 2 jogadores têm efeitos aqui, né? Que são aqui depois da partida. Então nesse caso, e eles não têm nenhum custo, então tá tudo ok. Vamos deixar esses tokens aqui. Você só pode utilizar as cartas de jogadores que você possui se você puder pagar, né? Se você tiver tokens aqui de fitness para colocar sobre eles, senão você não pode utilizá-los. Além disso, você não pode usar jogadores que tenham o mesmo número de camisa para essa partida. No caso aqui, nós temos o número 2, o número 5, ok? E temos um juvenil que ainda não tem um número, né? Ele não foi treinado. Então ele ainda não tem um número, nós usamos um jogador aqui sem número. E colocar eles nas posições certas, né? Aqui nesse caso, esses 2 jogadores são de defesa. Já o outro jogador é um jogador que joga na frente. Então, os jogadores que possuem ou cartões ou esse token de contusão, eles não podem jogar a partida. Mas você, antes de começar a partida, pode retirar um dos tokens de cada jogador que possuir um desses tokens aí. Então o jogador, por exemplo, se ele estava machucado, você pode tirar um token dele. A próxima partida ele já poderá jogar. Assim como o jogador que também tinha um cartão sobre ele, né? Ele está suspenso, mas você tira esse cartão antes de iniciar a partida, né? E aí na próxima partida ele já está apto para jogar. Agora nós vamos revelar qual o esquema tático do nosso adversário, virando a carta de adversário. Então nós temos aqui qual a formação dele, a força dos jogadores, né? Por exemplo, ele tem um atacante aqui de força 3 e, né, um goleiro de força 2 que faz uma defesa. Eu vou explicar os goleiros como funcionam também. Nesse momento, se você possuir uma carta que tenha alguma, no caso aqui, essa carta tem um esquema tático e tem uma ação aqui. Se você tiver alguma dessas cartas, você pode utilizar ela nesse momento. No caso nosso, a gente só tem essa carta aqui que tem 2 esquemas táticos. E nós escolhemos 4-4-2. E a gente não pode mais mexer na posição dos jogadores, depois de escolhido o esquema. E agora nós vamos resolver a partida. E vamos primeiro explicar como é que é dividido ali o campo de jogo. Então, antes de resolver a partida, vamos explicar como que funciona aqui o campo em Eleven. O campo de futebol aqui é dividido em 9 zonas. Temos aqui uma zona, temos essa segunda zona aqui, a terceira, aqui seria mais uma zona, esse centro aqui, mais uma zona, e mais essa zona aqui do lado esquerdo. Então são 6 zonas. E na parte da defesa também nós temos a zona do lado esquerdo, do lado direito e a zona central. Então são 9 zonas, dividido em 5 seções. Quais seções são? Nós temos essa seção aqui, que é o lado esquerdo, inteirinho, né? O lado direito é uma segunda seção, inteirinho aqui. Nós temos então aqui o centro do campo, dividido em 3 seções. Nós temos essa seção aqui, a seção central, meio de campo, e finalmente a última seção. Então são 5 seções e nós vamos ter que resolver
de acordo com os jogadores que tem o adversário e os nossos jogadores que estão em cada sessão. Nós vamos fazer em pares. Se sobrar jogadores, os jogadores então ficam livres, estão desmarcados. Então vamos mostrar, começando a mostrar com um exemplo. Por exemplo aqui, vamos começar aqui do lado, essa seção do lado esquerdo. O nosso adversário, ele tem, vamos começar com ele atacando. Ele tem 3 jogadores aqui desse lado. E nenhum deles tem um símbolo com a bola. Ou seja, nenhum deles ataca, chuta pro gol. Então, eles não fazem nenhum ataque. Já no nosso lado aqui, que seria o lado contrário ao dele, né? Nós temos um atacante, que é o número 11, que não tem cartas. Então, esses jogadores que não têm cartas, eles são considerados como força 1. No caso aqui, a gente vai comparar esse jogador aqui, que é o mais forte dele, que tem força 2, contra o nosso, que tem força 1. Então, esse jogador anula o nosso número 11 aqui. Então, não acontece nada, nem do lado dele, nem do nosso lado. Então, vamos resolver aqui o lado esquerdo agora, no caso deles, né? Ele tem aqui um jogador com força 2 de defesa, dois jogadores com força 1 que tem o símbolo de bola, então eles chutam pro gol. Nós vamos ter que primeiro bloquear esses jogadores. Nós temos aqui na nossa defesa o número 4 e o número 6, né? Nessa linha aqui. O 4 ele defende, né? Os dois jogadores têm força 1, eles não têm cartas aqui, né? O número 4, ele então consegue bloquear esse jogador aqui. Mas esse outro jogador, o número 6, ele não tem o símbolo de escudo, então ele não bloqueia esse número 1. Então esse número 1 chuta pro gol. Para nossa sorte, nós temos um goleiro, né? Quando a gente não tem cartas de goleiro, nosso goleiro não tem uma carta, ele é considerado de força 1 e com uma luva. Aqui com o goleiro deles aqui, ele tem força 2 e tem uma luva. Isso quer dizer que ele pode fazer uma defesa com até força 2. O nosso goleiro é força 1, defesa 1. Então o jogador deles deu um ataque, chute a gol. Com força 1, o nosso goleiro então tem uma luva ainda, consegue defender. A gente consegue defender esse chute. Continua 0-0. Vamos agora então. Vamos começar aqui com essa seção agora aqui. Eles têm um centroavante aqui, um atacante com força 3 e com símbolo de bola. E nós temos aqui 2 zagueiros. Os dois com escudo, mais os dois. Nós temos aqui o número 3, né? Que ele tem força 1. Mas nós temos aqui o número 5. Olha só. Que é o Ryzenai. Que ele tem força 3. Então, ele consegue bloquear aqui o centroavante dele, né? Ele está bem aqui, nosso número 5. Então ele bloqueia o número 3 e impede ele de marcar o primeiro gol. Agora seria o ataque ao contrário, só que nós zagueiros, nenhum deles ataca, então não acontece nada. Vamos aqui para o meio de campo agora. Ele tem um jogador que chuta gol com força 2. E nós temos 2 meio-campistas, nenhum deles marca. Os dois têm símbolo de bola, ou seja, ele chuta gol, né? E o nosso goleiro agora não tem como defender. Nosso goleiro tem força 1, ele já usou a única luva que ele tinha ali. Portanto, é gol. É gol do adversário. 1-0 para eles. Mas vamos lá, tentar reverter isso. Nós temos 2 jogadores no meio de campo. Os dois com força 1, né? Ele não tem nenhum jogador no meio de campo que defende. Então, o número 8 não consegue ser bloqueado. Ele vai dar um chute a gol. É o nosso primeiro chute a gol. E com força 1. Só que o goleiro dele aqui tem uma luva. E ele defende até com força 2. Então, ele faz a primeira defesa e impede o gol de empate. Mas nós temos o número 10 aqui também. Temos 2 jogadores no meio de campo. E ele não tem mais nenhum jogador no meio de campo. Nosso 10 está livre. E ele também tem força 1. Então vai dar mais um chute a gol. E dessa vez o goleiro já gastou a sua luva, né? Ele tem uma luva, o goleiro dele. Então
é gol. A gente consegue chegar ao empate. E agora nós vamos para a última sessão, que é essa aqui, né? Que é o nosso ataque e a defesa deles. Vamos começar com eles aqui. Ele tem um zagueiro que ataca, com força 1. Mas nós temos aqui o nosso novato, que ele tem força 1 e defende. Então ele bloqueia esse zagueiro aqui. O outro zagueiro dele não ataca. Então, agora é a nossa vez de atacar. Nós temos o número 9 com força 1. É o nosso único atacante que ataca, né? Mas ele tem um zagueiro aqui com força 2, que bloqueia o nosso número 9 ali. Então, o jogo termina assim, empatado em 1 a 1. Então é assim que funciona o jogo em si. Você tem que ir por zonas, né? E no caso, as 5 zonas, né? Então aqui é a carta mais fácil de explicar, né? Tem essa zona, a outra zona, a zona direita, a zona esquerda, a zona central, a zona de ataque e a zona de defesa. Você compara sempre em pares, né? No caso aqui, por exemplo, ele tem um atacante, nós temos 2 zagueiros. Então a gente sempre compara um zagueiro, né? Como temos 2 aqui, a gente compara um com ele. No caso aqui, ele tinha força 3, né? Nosso zagueiro aqui, o número 5. Ele também tinha força 3. Ele conseguiu bloquear o atacante deles, por isso não marcou gol. Então a gente vai por zona, sempre comparando os jogadores, um jogador dele com um jogador nosso, e vendo qual é o resultado. E sempre que o goleiro também, né, funciona, porque sempre que ele tiver uma luva aqui, quer dizer que ele consegue evitar um gol. Nesse caso o goleiro deles evita um gol com força 2, até força 2. Nosso goleiro, a gente não tem cartas de goleiro aqui. Nosso goleiro funciona com uma luva com força 1. Então é assim que funciona o jogo para definir o placar. E antes de terminar a partida, a gente tem que resolver as cartas que tem essa marcação aqui, After the Match. Nós temos 2 jogadores com esse símbolo aqui. Então nós temos que resolver isso antes do final da partida. Então, o jogo terminou 1 a 1 ali, né? Mas aqui, esse jogador aqui, ele diz que se você vencer por uma diferença de 3 gols, você ganha uma carta, um token, né? Você ganha mais um avanço aqui, né? No fanbase aqui. E ainda você vira essa carta. Você já vira a carta para o lado treinado. Só que não ganhamos por uma diferença de 3 gols. Então, isso aqui não tem custo, tá? Então, só que não acontece porque nós não ganhamos por uma diferença de 3 gols. Agora, essa outra carta aqui, ela diz que você pode cancelar um gol do oponente e ganhar 2 cartões. E aí, nesse caso aqui, você pode cancelar um gol do oponente e ganhar 2 cartões. Acho que vale muito a pena, né? O jogo vai ficar suspenso aí uns jogos, mas o VAR anula um gol deles. Ou seja, ganhamos a partida por 1 a 0. Olha só, hein? O VAR demorou, mas funcionou. E após o final da partida, todos os jogadores que possuem esses tokens aqui do lado azul, que são temporários, né? Tanto de força, de aumento de força ou diminuindo a força dele, esses tokens são retirados e devolvidos para o estoque geral. Além disso, agora vamos pegar esses tokens aqui que nós colocamos nos nossos estantes, né? E cada um token desse é trocado por um token de dinheiro que vai para o nosso estoque pessoal. Além disso, agora nós vamos ter que rolar um dado, que é o dado de consequência de jogo. Bem, nós vamos pegar o nosso dado, nós vamos rolar, e dependendo do número que sair, nós vamos resolver o que aconteceu. Nesse caso aqui, nós tiramos o número 6. Nós temos aqui o número 6 aqui, né? O dado número 6. E nós temos aqui vitória, empate e derrota. Como nós vencemos, então nós vamos aqui e ganhamos esse bônus aqui, que é avançar aqui em nossa fanbase um espaço para a direita. Existem algumas coisas boas, outras coisas não tão boas, né? Algumas coisas de confusão. Então, dependendo do número
que você tirar no dado e do resultado da partida, você ganha um bônus aí, que pode ser bom ou pode ser ruim. Então sempre que terminar a partida você rola esse dado. E se caso você tenha ainda tokens no seu estoque particular aí de fanbase, você pode gastar um para rerolar o dado, caso você não tenha gostado do resultado do dado. E você pode gastar quantos tokens você tiver e rerolar quantas vezes você puder rerolar o dado. Terminada a partida, vamos ver como que ficou a classificação do campeonato, né? A nossa equipe, que é esse token aqui, nós vencemos com a ajuda do VAR e marcamos 3 pontos. Nosso adversário aqui, ele perdeu e ficou com 0. Numa partida com mais jogadores, pode acontecer de um jogador jogar um outro jogador jogar com a mesma equipe, né? Então se isso acontecer, você simplesmente vira o token do lado escuro, né? Para dizer que esse time já pontuou uma vez. Uma partida solo isso é mais difícil de acontecer. Agora os outros times, você vai pegar o dado de acordo com a cor do time. Nesse caso aqui os times azuis, você vai pegar o dado. Começando com esse time aqui, você vai rolar o dado. E aí, no caso ele marcou 3 pontos, você vai colocar ele aqui. O outro time também marcou 3 pontos. Então, você rola o dado verde, 0 pontos. E aí, os dois vermelhos, você rola o dado vermelho. Aqui 3 pontos. E o outro dado também 3. Bom. E no final da semana então, agora a carta do time que você jogou, você descarta, né, do seu adversário. As cartas que foram utilizadas, né, as ações que foram utilizadas, você volta elas para a posição normal, né? Você vai mover os scores marks aqui do jogo, né, novamente para o 0. E agora também você vai ter que fazer, você vai pegar todas as cartas, as primeiras cartas do lado direito de todos os decks, né? O deck de patrocinadores, a primeira carta você descarta e você então vai abrir uma nova carta. Você vai fazer isso com esse deck, o deck de jogadores normais e também com o deck de staff. E agora todos os jogadores vão verificar qual o seu nível aqui, né? Nessa parte aqui da sua manutenção. Por exemplo, cada vez que você contratar um jogador, você tem que avançar no nível aqui. Toda vez que você fizer uma melhoria no estádio, você também tem que subir um nível aqui. E toda vez que você contratar um staff, também você tem que subir um nível. A gente não pode esquecer de fazer isso sempre que acontecer essas ações. No final agora da semana, a gente vai ter que ver onde é que estão os níveis de cada um desses itens aqui. Jogadores, estádio e staff. Nesse caso aqui, o nosso nível de jogador está no amarelo. Portanto, a gente tem que pagar 2 de dinheiro para pagar esses jogadores. O estádio está no nível verde. No nível verde, você paga mais 1. E no caso do staff também está no nível verde, então você também paga mais 1 de dinheiro. Se você não tiver dinheiro para pagar esses compromissos aqui, você então paga 2 cartões para cada dinheiro que você deixou de pagar. E você tem que colocar em cima de algum dos seus staffs. Então é importante estar de olho no dinheiro, porque no final da semana você tem que pagar aí toda essa manutenção. Agora você vai verificar o seu estoque pessoal e você vai manter apenas um token de cada um desses 3 itens. Apenas o dinheiro é que você não descarta nenhum. Os outros você pode manter apenas um de cada e descartar todo o restante. E finalmente, você pega o marcador aqui e passa para o jogador à sua direita. Uma partida solo, você simplesmente volta aqui para segunda-feira e começa uma nova semana. O jogo termina quando você não tiver mais cartas de oponente aqui no seu campo. Quando o último oponente tiver sido jogado, o jogo termina. Geralmente são 6, né? São 6 oponentes. O jogo termina e aí nós vamos então para a pontuação final. Existem alguns efeitos do jogo, ou algumas cartas que aplicam
ou uma contusão, ou até mesmo um cartão, ou algum outro efeito de token, né? Pode aumentar ou diminuir a força do jogador. Quando você não souber, quando não especificar exatamente qual jogador é, você pega o dado. Aqui nós temos um dado que vem no jogo, né? De 12 lados, e você rola. E o número que sair é o número de jogador, né? Por exemplo, que saiu o número 8. Então é o número 8. Caso ele tenha uma carta, né? Que alguns jogadores não têm carta. Então você aplica na carta desse jogador número 8 a penalidade. Se caso sair esse lado aqui, que é um lado da camisa, né? Que não tem número, isso se aplica a um jogador, geralmente é um juvenil, né? Que não tem número de camisa ainda. Então é ele que vai receber a punição. Uma coisa importante que talvez as pessoas podem confundir é: no começo nós começamos apenas com uma carta de tática, né? Mas a gente pode receber outras cartas durante a partida. Algumas cartas elas possuem apenas táticas e outras possuem alguma ação que você pode utilizar. Quando você, antes de revelar a formação do adversário, né? Antes de você revelar a formação do adversário, você tem que definir a sua formação. Então, quando você escolhe essa formação, você define ela, e aí você não pode mais mexer na posição dos jogadores. Mas, após revelar a formação do time adversário, você pode usar uma outra carta que você tiver, por exemplo, que tenha alguma ação, né? Você não pode mudar a tática, mas você pode usar uma carta diferente da que você já definiu como a sua tática, que tenha uma ação, e então utilizar aqui a ação que pode mudar alguma coisa na sua formação ou até na partida. E a pontuação final. Primeiro você vai ver qual a sua classificação aqui no final do campeonato. Por exemplo, se você ficou em terceiro lugar aqui, você ganharia 8 pontos. O campeão ganha 15, o segundo lugar ganha 10, mas nesse caso aqui nós ganhamos 8 pontos. Você ganha pontos pelo set dos seus staffs, por exemplo aqui. Vamos imaginar que nós tivemos esses dois staffs da cor amarela aqui, tá vendo? Nesse caso aqui, para 2, ganharíamos 2 pontos de vitória. A gente ganha pontos pelas infraestruturas, né, que fizemos nos estados, né? No caso aqui, esses que já estão no estádio no começo do jogo não contam, mas as outras infraestruturas, né, que você conseguir fazer no seu estádio, elas têm aqui. Nesse caso aqui, isso aqui ganha 1 ponto de vitória. Você ganha todos os pontos de vitória que estiverem sobre os seus jogadores novatos, né? Que eles ganharem. Todos eles, mesmo os que forem vendidos, né? Ficam com você. E também você ganha ponto aqui pelo seu nível no seu escritório aqui. Se você chegar no nível máximo, você ganha 15 pontos de vitória. Além disso, também existe o seu objetivo pessoal, que se você conseguir parcialmente ele, você ganha 2 pontos. Se você conseguir o objetivo perfeito, né, você ganharia aqui 4 pontos de vitória. E também você perde pontos, 1 ponto, né, para cada cartão que você tiver nas suas cartas. Então, se houver empate, o jogador que estiver melhor classificado aqui, né, na tabela do campeonato é o vencedor. Se persistir o empate, os jogadores empatam e jogam uma nova partida aí de Eleven. Então, esse aqui foi o Eleven. Espero que vocês tenham curtido. Um abraço e uma boa jogatina para todos.